Pessoal, vamos ver mais uns exemplos sobre a aplicação de lei de Newton. Aí nessa figura aí é um anel de raio R que está girando com a velocidade angular ω. E você tem então um pequeno bloco que o anel atravessa ele, né? De modo que ele pode deslizar livremente, porque não tem atrito, certo? Então nesse caso só vai ter força que o anel exerce ele, força normal, né? A força normal no caso vai ser dirigida para o centro do disco. Então ele está girando, quero saber qual o ângulo θ, de modo que isso aí fique nessa posição aí, né? Então o que a gente vai fazer primeiro é pegar o pequeno bloco e ver como é que fica as forças desse pequeno bloco. Então está aqui o pequeno bloco de massa M, tem a força normal, né? E tem a força peso. Essas são as duas únicas forças que estão atuando sobre ele, certo? E a normal, né? Ela forma, a gente coloca aqui, ela forma esse ângulo θ aqui. Então o que eu vou colocar é um eixo Y nessa direção e um eixo X nessa direção, certo? E eu tenho então que somatório das forças, então normal mais o peso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Agora como é que seria então, vamos decompor aqui o peso normal e como é que eu escrevo a aceleração, né? Está girando com velocidade ω, então você vê que na verdade aqui, né, esse blocozinho de massa M vai descrever um círculo de raio R seno de θ, né? Então vamos ver quanto é que seria. A aceleração. A aceleração, ela é a aceleração centrípeta somente, né? Que está em movimento, né? E a velocidade constante, então tangencialmente não tem aceleração. Então isso aqui vai ser ω2, né? ω2R, né? Só que vai ser R seno θ. Aí na direção qual? Na direção contrária ao eixo do X. Então vai ser menos, né? O peso vai ser menos mg, direção J, né? Coloquei o Y para cima. E a normal tem duas componentes, uma positiva e uma negativa. Então a normal vai ser o módulo dela, vezes o vetor unitário vai ser, né? Esse ângulo aqui também vai ser θ, né? Então vai ser cosseno de θ, direção J, né? E o outro vai ser menos seno de θ na direção I. Então colocando então nessa equação, na equação de 1, você fica N cosseno de θ J menos N seno de θ I menos mg J tem que ser igual a menos M ω2 R seno de θ na direção I. Então, igualando essas componentes, você vai ter N cosseno de θ menos mg tem que ser igual a zero. E a outra aqui, N seno de θ igual a M ω2 R seno de θ. Né? Então, para L, seno de θ diferente de zero, que eu posso dividir aqui, você fica que N é igual a M ω2R, né? Então eu substituir, né, nessa expressão aqui, o valor de N, eu posso tirar então o ômega, né? Então fica M ω2R cosseno de θ igual a mg, né? Daí eu posso tirar aqui ômega vai ser igual a G sobre R cosseno de θ. Isso aqui, logicamente, cosseno de θ tem que ser diferente de zero, se é θ diferente de π sobre 2.
né? Então essa daí é a expressão. Então, logicamente, quanto mais próximo, né, o θ próximo de θ sobre 2, você vai ter que ter uma aceleração altíssima. Na verdade, não tem como equilibrar o corpo. E para o ângulo zero, que é θ igual a zero, que eu não tinha feito, né? Então aqui, essas duas equações não vai ter aceleração, né? Centrípeta. E você simplesmente tem que a normal ser igual ao peso, como tem que esperar. Como tem que ser, né? Ok? Agora vamos para outro problema. Que esse problema aqui eu já estava o desenho aqui. Eu vou retirar afastar essa figura daqui. Né? Então esse outro problema aqui. Aí esse problema é o seguinte. Agora você tem um fio e um bloquinho de massa M, né? E você então coloca assim no ângulo beta e deixa ele girando. Você quer saber, né? Com velocidade constante. Vai girar com velocidade angular ômega constante. Quer saber qual é essa velocidade angular ômega, de modo que fique na posição aí, né? Mostrado com esse ângulo beta. Então a situação é muito parecida, só que agora você tem um fio. O fio tem que ser considerado inextensível. Então você tem aqui um fio, tensão T, tem a massazinha dele, M, e o peso, né? Essas daí seriam as únicas forças que estão atuando, né? E ele forma um disco, só que o disco que ele vai fazer, na verdade, vai ser... Aqui, na verdade, vai ser... O raio do disco, do círculo que ele vai fazer, vai ser L seno de beta, né? Então, problema muito parecido com aquele outro, né? Só que aqui você tem uma tensão, né? De um fio. Então aqui você tem tensão mais o peso, teria que ser massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton. Agora, a aceleração, como ele está descrevendo num círculo de raio L seno de beta com velocidade angular ômega constante, então não tem aceleração tangencial, só aceleração centrípeta, né? Então considere de novo o eixo x, y nessa direção e o eixo x nessa direção. Então você tem que a aceleração vai ser simplesmente, ela vai ser contrária, né? Então vai ser menos, né? Ômega 2 L seno de beta. Essa seria na direção contrária, né? O eixo Y. O peso vai ser menos mg na direção J. E a tensão, né? Forma um ângulo beta com o eixo vertical, né? É isso? Então aqui é um ângulo beta. Então a tensão vai ser T que multiplica cosseno de beta na direção J menos seno de beta na direção I. Né? Aí pronto, você tem as seguintes equações, né? Substituindo essa equação, né? Equação 1 em 1, você fica T cosseno de beta J menos T seno de beta I menos MGJ tem que ser igual a menos ômega 2 L seno de beta na direção I. Daí você tira então que T cosseno de beta igual a mg. Então você pode tirar a tensão, né? mg sobre cosseno de beta. E na componente parte y você pode tirar, né? Que é T tem que ser igual a ômega 2L, né? Para seno de beta diferente de zero, né? E aqui só vale também para
beta diferente e π sobre 2. Mesma situação do problema passado, né? Problema anterior. Daí, o nosso ômega 2L é igual a mg cosseno de beta. Aí nós tiramos quanto é que vale ômega para que ocorra esse equilíbrio, né? Vai ser G sobre L cosseno de beta. Isso aí seria nossa aceleração, nossa velocidade angular para que isso aí, né, seja constante. Então, para que fique nessa situação aí desse ângulo beta, né? Ok? Então é um problema análogo ao outro. Mesma situação, uma geometria diferente, mas dá o mesmo resultado. Agora vamos para um problema, né, interessante. Né? Que é o seguinte. Esse problema aí é o problema de um cone, certo? Então a situação física é o seguinte: se o cone tivesse parado, se você colocar esse bloquinho de massa simples, havendo rugosidade, ele ficaria parado, né? Aí é um outro tipo de problema. Você começa então, se fosse o caso, você começaria a girar ele, ou seja, começaria a acelerar, que estaria do repouso, né? Aí vai ter uma aceleração, vai ter um certo tempo que esse bloco começaria a deslizar, de alguma forma começaria a deslizar, né? Então a situação que ele está falando é o seguinte: ele não vai ter essa aceleração, né? Aceleração angular. Na verdade vai ser vai ser uma situação assim: está com a velocidade, né? Você segura ou de alguma forma coloca o blocozinho com alguma situação, acelera até chegar a uma velocidade ômega, né? E depois você vai soltar esse bloco com essa velocidade angular ômega constante, significando que não vai ter forças que seja, por exemplo, quando ele está girando, ele está fazendo um círculo, né? Um círculo de raio R. Então, na verdade, ele não teria aceleração tangencial, certo? Então, se houver alguma força que vai atuar nele para manter esse bloco, seria simplesmente uma força, né, ao longo da inclinação do cone, né? E uma força normal, logicamente, que está em contato com o plano, é a força peso. Então essa situação é essa. Então já estaria girando com velocidade ômega constante, então não teria, né, forças tangenciais do círculo. Mas aí a situação é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o blocozinho, então vamos fazer as forças que estão atuando nesse coisa. Então tem uma força de atrito. Então imagine, se essa velocidade angular não fosse suficiente, ele iria cair, né? Ele iria cair. Desde que ele estivesse no regime, a inclinação fosse suficiente para ele cair, né? Então, ele iria cair e a força seria contrária. Então, a situação seria essa daqui. Então, né, seria uma força de atrito, né? Teria uma força normal, né? E teria força peso, né? Aí a gente pode escolher então, né, um eixo um eixo XY mostrado aqui, não é exatamente de acordo com a figura. A gente coloca aqui um eixo XY aí, né, para fazer análise, né, nessa situação aí, né? Então ele vai girar e a única aceleração que vai ter vai ser a aceleração centrípeta, né? Então novamente você tem a situação que é normal, mais essa força é F, mais o peso é igual a massa vezes a aceleração, né? Pronto. Na situação que eu estou mostrando aí, né, própria figura aqui, então vou até desenhar aqui, tá aqui, então eu coloquei os eixos que eu coloquei foi assim:
Cx. Certo? Então, nossa aceleração vai ser sempre a aceleração centrífuga que vai ser dirigida ao longo do eixo, né, positivo do x. Então vai ser a aceleração vai ser ômega 2 r, né, na direção y. E a gente pode também substituir, não é? Existe uma relação, né, que r vai ser igual, né, R vai ser igual a, tem H sobre R, então você tem a relação que é H dividido por R é tangente de beta, né? Você tem H dividido por R igual tangente de beta. Então, logicamente que R vai ser igual a H sobre tangente de beta. Então, no final a gente substitui nessa expressão aqui, né? Aí você tem, vamos então calcular o peso. O peso vai ser menos mg direção J. O F tem um ângulo, forma um ângulo beta com eixo do x, né? Só que a componente dele vai ser contrária. Então eu vou colocar F, como ele vai estar, né, na iminência de realizar o movimento. Então você está na situação do atrito estático, né? E está querendo, na iminência de querer descer, então isso aqui vai ser simplesmente normal, μs, μ estático, né? Que multiplica F menos cosseno, né, de beta na direção y, e ele forma uma componente positiva, né, mais seno de beta na direção j. Certo? Então vou colocar aqui na figurazinha, só para mostrar os ângulos que ele forma aqui, ó. Aqui é o ângulo beta, né? Já normal, né, como é perpendicular ao plano, forma esse outro ângulozinho bem aqui, que é 90 menos beta, né? Ou seja, o beta seria exatamente esse ângulo aqui, né? Então aqui seria 90 menos beta. Então a normal, ela tem componente positivo na direção x, positivo na direção y. Então a normal vai ser n, né? Aí vai dar, esse ângulo aqui é 90 menos beta, né? Aqui é 90 menos beta, então ele forma um ângulo 90 menos beta com o eixo do x. Então, cosseno 90 menos beta está seno. Então aqui vai dar seno na direção y, e o outro vai dar cosseno beta na direção j. Né? Bom, então colocando todas essas equações, você vai ficar o seguinte, ó. N seno de beta, direção y, mais N cosseno de beta na direção j, mais a força de atrito, μs, seno de beta, direção j, menos N μs, cosseno de beta na direção y, aqui a força, menos o peso, igual a ômega 2R na direção y. Massa, né? Faltou a massa aqui. Bom, então vamos ver. Na direção I, N seno de beta menos N μs cosseno de beta tem que ser igual a M ômega 2R. Certo? E na direção J, N cosseno de beta né? N cosseno de beta mais N μs seno de beta
menos mg, isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente pode tirar o n, por exemplo, dessa equação aqui, chamar a equação 1 e a equação 2. Posso tirar o n na equação 2, então de 2, nós temos que o n vai ser igual a mg dividido cosseno de beta mais μs seno de beta. Substituindo em 1, né? Você fica aqui m ômega 2r tem que ser igual a mg sobre cosseno de beta mais μs seno de beta vezes seno de beta menos μs cosseno de beta. Certo? Daí eu tiro, essa vai ser a menor velocidade angular, né? Porque ele vai estar na iminência de cair. Então eu tiro quanto é que vale o ômega. O ômega vai ser raiz quadrada, né? Então tá assim, elevado a meio, né? Cancela o m, então dá g dividido por r, seno de beta menos μs cosseno de beta sobre cosseno de beta mais μs seno de beta. Isso tudo elevado a meio. Agora ainda posso resolver essa equação, né? Essa aí seria o menor ômega. Eu posso simplificar lembrando o seguinte, que μs eu posso chamar de tangente de θs, que é seno de θs sobre cosseno de θs. Né? Então nosso ômega vai ficar assim, ó. G sobre R aí vai ficar cosseno de θs seno de beta menos seno de θs cosseno de beta dividido por cosseno de beta cosseno de θs, né? Mais seno de θs seno de beta, né? Tudo isso elevado a meio, né? Bom, então, olha como fica simplificada, bem simplificada a expressão G sobre R. Esse de cima, cosseno de θs seno de beta menos seno de θs cosseno de beta, isso é o seno de beta, né? De beta menos θs. Dividido, o de baixo é o cosseno de beta menos θs. Então, simplesmente isso aqui fica só G sobre R tangente de beta menos θs elevado a meio, né? Então, uma expressão bem simples, né? Se a gente substituir o R por, né? Se a gente substituir o nosso R lá em cima, que é H sobre tangente de beta, aí pode ser escrito tudo em função de H, né? Certo? E daí a gente tem como ômega 2π sobre T, para ômega ser pequeno, o θ tem que ser grande. Então isso aí seria, na verdade, o θ máximo. Então, θ máximo, né? Nesse caso aqui seria o θ máximo. Período máximo. Então você teria, então, o nosso período máximo, vou deixar em função de R mesmo, vai ser 2π dividido por, né? Então 2π, vou colocar na forma de raiz, né? Aí vai inverter, né? Vai inverter, vai ser então R sobre G, e aqui ficaria, deixa eu colocar, ficaria R dividido por G tangente de beta menos θs, né? E o T mínimo é só trocar, né? T mínimo de 2π
raiz de R sobre G tangente de beta mais θs, né? E aí você substitui com um R igual a H sobre tangente de beta, né? Essas duas expressões. Então esse aí seria esse último problema. Na próxima videoaula eu vou tratar sobre trabalho e energia cinética.